a nossa aula de hoje. Uma coisa apenas que, de repente, não foi nem porque, na realidade, isso me foi uma orientação espiritual de hoje, enquanto eu estava aqui estudando. Já tínhamos falado que não era para vocês se preocuparem com nomes, com datas, porque isso não é importante. O que é importante é ter um conhecimento da história, saber a epopeia histórica de vida dos hebreus. Nós vamos compreender muitas coisas que acontecem no mundo até hoje. E por que esse pequeno recadinho, essa pequena ressalva? Porque nós estamos falando aí logo depois da criação do mundo, logo depois de Adão e Eva. E até agora, e principalmente na aula de hoje, nós vamos ver injúria, incesto ou incesto, como queiram, traição, tramas. É muita maldade para quem estivesse aqui renascendo pela primeira vez. Então, o que nós vamos ver é fácil de situar. Vamos assistir a aula, sim, com consciência, com responsabilidade, mas tenha um olhar para entender como a influência dos capelinos, por que que eles foram expulsos de Capela. Toda essa maldade, esse ódio, essas tramas, inclusive letais, não poderia ser de alguém que estaria aí, né, na sua primeira encarnação. Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula, então, é o estudo, a segunda aula do resumo do livro do Gênesis, ou livro da criação. No capítulo 24, o servo de Abraão chega até Naor, com o objetivo de encontrar uma esposa para Isaque. Ele encontra uma mulher chamada Rebeca, que lhe agradou, e o faz acreditar que era a mulher ideal. Abraão já começa aqui para nós, quer dizer, encarrega alguém de achar a esposa. Não importa, você ande por todos os lugares, a hora que você achar é essa. Aí ele encontra o Naor, ele encontra uma mulher, pelo texto da Bíblia, vamos assim dizer, uma mulher com predicados, uma mulher com muitas, mas não seria aquela mulher, mas ele fez agradar. É a mesma coisa que acontece conosco até hoje. Tecemos elogios às pessoas muito mais para agradar do para afugentar-las da realidade que se apresenta. Então levou ela como a mulher ideal. O servo explica ao pai da moça o motivo de estar ali e logo após retorna com a mesma até Isaac, que a toma como esposa. Afinal de contas, era Deus que estava mandando, era Deus que estava exigindo que assim fosse. O novo casamento de Abraão, no capítulo 25, agora com uma outra esposa, parêntese, naquela época, os homens chegaram a ter Salomão, que já é lá perto do Cristo, chegou a ter 700 mulheres e mais de 200, 300 concubinas. Então, nessa situação do Gênesis, os homens perdiam a conta. Reis, faraós, aqueles que tinham uma autoridade, se olharmos os livros do Pentateuco, eles próprios se perdem. E aí as esposas relacionam com os filhos, as filhas vai relacionar com os pais, com os irmãos. É difícil resumir tudo isso numa hora e meia que nós nos encontramos, mas nós estamos procurando e vamos chegar lá. O novo casamento de Abraão, agora com Quentura, sua morte e sepultamento na cova de Macpela. Então, aqui, né, que fala desse sepultamento. Macpela porque era uma gruta, e tinha grutas de enterros coletivos, mas Abraão, ele se sentiu, né, que como era muito amada, ele queria uma gruta só para ela. É isso que fala. Rebeca
então, a esposa oficial, então concebe Esaú e Jacó, os dois irmãos gêmeos, cuja disputa iniciou-se desde o ventre. Questão de inimizade, questão de inimigos de vidas passadas, tendo uma oportunidade de reencarnar. Neste caso aqui, mais uma vez, muito provavelmente, esses inimigos devido já não deviam estar já na primeira encarnação. Já é uma segunda geração, encaminhando-se para a terceira geração do chamado Abraão. O Senhor revela a Rebeca o destino de seus filhos Esaú e Jacó. Esaú abre mão de sua progenitura em troca de um guisado de lentilha. Então, o primogênito tinha todas as regalias, tinha todas as mordomias, era o abençoado por Deus, era aquele que ficaria na posse da herança. Então, Esaú era, mas ele abre a mão dessa condição em troca de um guisado de lentilha. Olha o tipo de negócio, olha as permutas que eles faziam, e essas situações, muitas vezes a mãe, como no caso desses dois aqui, a mãe, Rebeca, ela influi negativamente em toda a caminhada dos seus filhos. Ela interfere, ela manda e ela tem que ser obedecida. Então, são essas situações. Se eles já disputavam dentro do ventre, porque a própria Bíblia fala, mas a linha de conduta do Flávio José é diferente. Ele fala que ela quase morreu durante a gravidez. Por quê? Porque a luta, vamos assim dizer, física dos gêmeos no útero quase levou ela à morte. Então, para ver como eram aí essas criaturas. E ainda tem gente que fala que no tempo de Jesus era mais fácil. No capítulo 26, o Senhor faz Isaque prosperar em todos os sentidos e o abençoa através dele fazendo através dele uma grande nação, cumprindo assim a promessa que tinha feito a seu pai, Abraão. Então, Isaque, aqui nós vamos ver praticamente o livro do Gênesis gira em torno dele e a sua descendência. A descendência dessas criaturas é algo enorme, porque sempre que entra em disputa, sempre que entra na busca das posses materiais, há uma separação e um novo reino, uma nova cidade surge. Isaque, então, oferece sacrifícios ao Senhor para a amargura de seus pais. Esaú, na idade de 40 anos, casa-se com as mulheres filhas de Eteus. Essa é uma condição que, se fosse no tempo de hoje, diria aquilo que o Papa excomunga. Essa era uma das piores ofensas que um filho podia fazer a seu pai. Casar com alguém que não era da mesma raça, da mesma religião. É por isso que eles tinham, aí tem até hoje, os judeus têm essa classe predominante ortodoxa. É preferível o pai gerar filhos na filha e a mãe através do filho, do que deixar com que seus filhos se relacionem fora da raça deles ali para manter a pureza que foi prometido a Abraão. Rebeca ouve Isaque pedindo a seu filho Esaú um guisado de caça e orienta para que Jacó faça-o antes de seu irmão, para que recebesse a bênção de seu pai antes de morrer. Então, quando ela ouve Isaque, que é o pai, então quem é? Na realidade, ele chama o Jacó e fala para ele: olha, vai lá na selva, lá na mata, caça lá um animal e faça um guisado. Ele já estava cego nessa época. E aí ele então vai. Só que a mãe Rebeca, ouvindo isso,
ela fala, né, para que o filho, o Esaú, seja abençoado no lugar de Jacó. Como? Então, ela fala para ele, ó, vai lá, pega 2 cabritos, que eu vou fazer o guisado, você leva para o seu pai. E ele vai achar que é o Jacó. Aí o próprio Esaú fala para ela, mas mesmo estando cego, ele vai reconhecer, porque eu tenho o corpo liso. E o Jacó, ele tem o corpo quase todo com pelo. A mãe, Rebeca, então fala para ele: não se preocupe, né? A voz de vocês é quase igual. E com o couro do cabrito, eu vou envolver os seus braços. Quando ele for te abraçar para te abençoar, ele vai estar abraçando a pele do cabrito e vai achar então que é Jacó. Olha o tipo da trama que tem. Então, quando o Esaú sai, Jacó vai lá, dá comida para o pai. O pai ainda questiona o porquê. Ele fala que a voz é parecida, mas ele fala, mas o corpo é sim de Jacó. Então, e ainda tem mais. Jacó, então, aí é onde ele busca nas outras raças que já tinham canineus, já tinha heteus, já tinha uma série de outras. Então, ele vai e se casa. Mas depois que o pai o abençoa. Porque quando ele chega com a caça, então o pai fala: mas você já esteve aqui. Aí ele deduz o que foi feito, aí pelo seu irmão. Mas o pai acaba reconhecendo o seu erro, o seu equívoco, e o abençoa também, porque um filho que tinha que dar a continuidade do pai, o pai não podia morrer sem abençoá-lo. Jacó é proibido de casar com qualquer mulher cananeia, e seu irmão Esaú casa-se com uma das filhas de Ismael. Jacó sonha com uma escada posta na terra, cujo topo chegava até aos céus, na qual os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. O Senhor promete dar-lhe uma descendência numerosa. Dentro da própria doutrina espírita, eu não sei hoje em qual dos cronogramas que está dos cursos básicos, mas essa colocação de Jacó sonhando com essa escada é uma representação que somente a doutrina espírita veio explicar. Porque, na realidade, ela representa essa escada que ele viu da terra para o céu, representa os desencarnes e encarnes. Essa escada, ela é contínua. A luta que tem de Jacó com os anjos ali, como fala, de Miguel e de tudo, era exatamente, né, para não permitir que ou aqueles que morriam alcançassem, ainda que seja de uma forma primitiva, um outro reino ou uma outra oportunidade. E é por isso que o Senhor promete dar-lhe uma descendência numerosa. No capítulo 29, Jacó encontra-se com Raquel e por ela se agrada. Para conseguir casar-se com Raquel, Jacó trabalha por 7 anos para Labão, um outro faraó. Porém, ao fim dos 7 anos, Labão dá primeiramente a sua filha primogênita em matrimônio. E somente após servir mais 7 anos, Jacó consegue a mão de Raquel. Olha como vão sendo as tramas. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que tudo se torna negócio. É como se fosse algo profissional, onde os interesses vão perpetuando e as criaturas vão perdendo uma noção de realidade. Quando a doutrina espírita fala para nós que nós temos que evoluir moralmente, que a elevação do Cristo é moral, que evolução espiritual é moral, consciência cósmica é moral, nós compreendemos o porquê ainda nós nos encontramos nessas situações. Um verdadeiro negócio.
promete uma filha, dá outra, o outro aceita sem nenhuma coisa, mas trabalha mais 7 anos para poder conseguir casar-se, vamos assim dizer, com aquela que ele pretendia. Raquel não podia ter filhos, por isso deu sua serva Bila para que Isaque gerasse filhos com ela. É o castigo que muitas vezes se paga, vamos assim dizer, por isso que é cheio de castigo, por isso que é cheio de punição o Antigo Testamento. Ela vendo que não podia ter filhos, e isso era sim punição divina, então qualquer outra que ele arrumasse, seria abençoada por Deus. Então ela vai e oferece a sua serva, a escrava, para que então ela gerasse os filhos de Isaac. Bila então concebe Adã e Naphtali. Vendo que não poderia mais dar à luz, Lia oferece a sua serva Zilpa. À medida que as mulheres, sentindo essa infertilidade, se é assim que fala a palavra, não lembro, então elas iam fazendo uso, como a maioria delas tinham empregadas, tinham escravas, para manter a harmonia da casa, para manter a harmonia da família, elas acabavam oferecendo aí as servas para que ela concebesse os filhos dos patrões, dos homens, porque isso estava previsto. Porque aquela mulher que não pudesse gerar filhos, ela podia ser morta. Tem, não lembro agora qual dos capítulos que é, mas tem uma passagem que é das mais cruéis, quando, se não me engano, é Labão, que ele vai procurar ali as parteiras, que todas elas estão a esse serviço, para que, se ao nascer a criança, se fosse homem, deixasse viver, se fosse mulher, deveria matar ali mesmo. Mas elas não obedecem a essa ordem. E aí então é que, quando o faraó vai perguntá-las, elas falam que receberam ordens de Deus. E aí ele recua na punição. Deus permite que Raquel tenha um filho, e Raquel concebe José. Jacó serve a Labão por mais 7 anos, em troca de gado e também de ovelhas. Uma filha, 7 anos, outra filha, mais 7 anos. E para ter gado e ovelhas, mais 7 anos. 21 anos servindo para poder ter um lugar para morar e assim ir com duas esposas, vamos assim dizer, oficiais, porque ambas concordaram com os termos do acordo. O Senhor manda Jacó retornar à sua terra. Então Jacó retorna a Canaã em segredo. Labão, porém, o persegue e ambos se desentendem. Como havia muita disputa entre Jacó, Labão e outros, sempre havia desavenças em termos de posses e em termos de manter uma hierarquia. Então, como os descendentes de Jacó, chegou a um número de mais de 100 descendentes. E sendo filhos de Jacó e agregados, todos eles recebiam os mesmos benefícios, ainda que filhos das escravas. Mas a mulher não importava quem tinha dado à luz. O importante era quem forneceu, vamos assim dizer, no entendimento deles, a condição de gerar esses filhos. Logo após, Labão e Isaque fazem uma aliança de paz. Então Labão abençoa seus descendentes e separa-se de Isaque. Acordou, fez um acordo: eu fico com essa terra aqui, você fica com aquela ali, você leva essas escravas, eu fico com essas aqui, esse povo aqui. É assim que eles resolviam as suas questões, dentro de uma materialidade que hoje, às vezes, não é difícil a gente entender
como algumas religiões evangélicas estudam e obedecem ao pé da letra o que está escrito no Antigo Testamento. Será que isso também não tem influência em muitas das coisas que hoje nós nos deparamos quando essas criaturas chegam na casa espírita, perturbadas, desequilibradas ou aflitas? No capítulo 32, Jacó se encontra com os anjos de Deus. Ele teme por seu irmão Esaú e pede ao Senhor que que o livre de suas mãos. Então, por que ele está dizendo? Eles já tinham tido problemas lá atrás, viraram, se transformaram em inimigos. Mas quando Jacó encontra-se, aí fica assim: encontrou-se como? Só pode ser em sonho. Agora, ou a menos que ele fosse e deveria ser médium, então, vendo essa criatura de uma forma angelical, hoje nós chamamos de benfeitores, então, nesse sonho, nesse desdobramento, nessa emancipação da alma, ele fica entre seguir a materialidade que ele está acostumado ou servir ao Deus. Porque até agora, Deus fala com todos. Onde Deus fala, onde eles se encontram, é Deus que está falando, é Deus que está dizendo. Então, como que nós vamos compreender? Bendita doutrina espírita que nos explica que Deus não fala com as suas criaturas. Ele usa as criaturas para atender às necessidades do próximo. Jacó luta a noite toda com um mensageiro de Deus. Em seguida é abençoado e tem o seu nome mudado para Israel. Então o nome, até hoje, esse Israel que está hoje em conflito lá com os palestinos, com Hamas, esse Israel, nome que se deu à nação, vem da mudança ordenada por Deus para que Jacó mudasse o seu nome. A partir dali, seria então Israel. E os descendentes, a partir desse momento que ele passa a chamar Israel, é que vem formar os israelitas, que para poder diferenciar de todos os descendentes, principalmente dos seus irmãos de direito. Espera aí. Isso. Jacó vê Deus face a face. Como entender? Sim, ver Deus face a face. Muitas vezes nós, em sonho, em desdobramento, nós não encontramos os nossos familiares. Ainda que não tenhamos os detalhes da emancipação da alma, quantos de nós recebe aí conselhos, orientações, direcionamento? Ao mesmo tempo, quantos relatam que passou a noite brigando, discutindo em situações calamitosas, ou então aqueles que acordam ofegante, dizendo que teve um pesadelo? Sim, porque encontrou um inimigo, encontrou um adversário que hoje está desencarnado, mas que ainda o persegue nas tramas desse destino. Então, Jacó vê Deus face a face. Vamos ver se a gente olhar aqui e for buscar no próprio Evangelho de João, nós vamos ver ele falando que somente um espírito que já viveu na terra conseguiu ver Deus. E esse espírito é Jesus. Então, é preciso entender essas analogias para que a gente não se perca dentro da superstição e da crendice. No capítulo 23, Esaú e Jacó encontram-se e posteriormente fazem as pazes. Esaú aceita os presentes quais seu irmão tinha preparado. Sempre some um do outro durante anos, e aí, quando se encontram, as arestas foram aparadas, as imperfeições procuraram ser corrigidas, a idade, o tempo e a experiência são os melhores conselheiros, ainda que usem outros nomes e outros adjetivos. É sempre a mão divina orientando essas criaturas
no caminho do bem, porque precisamos entender que Jesus aqui, ainda na espiritualidade, tendo o controle de tudo, mas organizando aí o nosso planeta com os espíritos, ainda que numa forma primitiva, mas oferecendo a eles a oportunidade da redenção. Jacó então chega à cidade de Siquém, onde põe seu acampamento, e ali edifica um altar ao Senhor. Esse altar ao Senhor nós vamos ver ainda, até, se não me engano, no livro do Levítico, porque esse altar, chamado de tabernáculo, que muitos de nós já ouvimos, é aquela, como se fosse aquela arca do filme do Indiana Jones e a Arca Perdida. O tabernáculo era mais ou menos uma urna como aquela, e ali era para reverenciar o Senhor. As cinzas dos sacrifícios eram todas ali guardadas. E onde quem estava na posse era o enviado de Deus. Quem estava na posse do tabernáculo era a criatura que estava então orientada por Deus para guiar aquele povo. É assim que está lá no capítulo 33. No 34, Siquém, filho de Amor, assim mesmo, Amor com H, desonra Diná ao praticar relações sexuais com ela forçadamente. Os heveus, então, buscam fazer acordos matrimoniais com a família de Jacó. Então, sendo Siquém um dos descendentes aí de Jacó com suas esposas e suas concubinas, ainda assim ele força uma filha dos heveus ali a ter com eles relações, não, relações, levando isso a um ódio terrível entre as criaturas. E aí, como eles tinham, vamos assim dizer, mais homens do que Jacó, então eles começam a fazer acordos. Então, para não matar aí o amor, Ramor, como queiram, então eles começam, entregam bois, entregam terras, entregam ovelhas para manter, mas eles mentem, na realidade eles estão mentindo, eles apenas estão pensando nesses bens materiais que eles vão ali acolher, porque na realidade eles estão se reunindo para verdadeiramente matar todos os homens da outra raça. Muitos são circuncisados para cumprir o acordo. Mesmo após circuncisados, muitos são mortos por Simeão e Levi, filhos de Jacó. Esse trecho do capítulo 34, ele é um dos, talvez, tem umas situações que são muito relativas. Como eles discutiam e estavam falando algo que não sentiam, então, entre um dos temas do acordo, para que eles não atacassem, era que todos os heveus fossem circuncisados contra a sua vontade, mas foram. E mesmo depois de atender a essa necessidade, muitos deles são mortos, exatamente pelos outros filhos de Jacó, que é Simeão, Levi, os filhos de Jacó. Novamente, o Senhor fala a Jacó, que em seu nome passará a ser Israel. E mais uma vez diz que Jacó será uma grande nação. Então, na realidade, ele está dizendo: Israel será. Só que Israel, vamos assim dizer, era um nome próprio. Depois foi apropriado e transformado esse nome como nação, mas era um nome próprio. Raquel dá à luz a Benjamim, porém não resiste ao parto e vem a falecer. Com tantas tramas, com tantas necessidades, tanto ódio, tanta separação, ela então vem na esperança de que, com a experiência de vida que ela já tinha, a Bíblia chega a falar que na velhice dela, então ainda consegue o filho, porque ela entendia que se tivesse um filho, né, Jacó tivesse um filho, poderia ser
o sinal de paz que todos esperavam. Só que toda a gravidez e o parto que está relatado neste capítulo mostra que ela viveu, né, essa fase exatamente para dar à luz a Benjamim. Raquel é sepultada em Belém. Isaque morre, o pai, e é sepultado por Esaú e Jacó. Aquela coisa, aquela máxima também de hoje, dos nossos dias atuais. No velório, todos se reúnem, todos se amam, todos se perdoam. É uma pena que não perdure para todo sempre, mas é ainda uma realidade que nós precisamos desfrutar. Nesse capítulo, são enumeradas as gerações de Esaú, que é Edom. Aí é só nome. Esse capítulo todo, 36, vem como se fosse o início de todas as Bíblias. Vem a genealogia de Adão, vem de Moisés, vem de Jacó, vem de Isaac, vem disso, vem de... É só nomes. Então, como é só nomes, colocamos só a referencial do capítulo, que é exatamente a geração de Esaú. No capítulo 37, inicia-se a história de José, que era favorecido por seu pai e por isso era odiado por seus irmãos. A história de José, ainda que controversa, a história de José, ainda que para muitos é uma lenda, que para muitos não foi bem assim, ela aconteceu. Sim, José era um dos preferidos, era um daqueles, como os outros irmãos ainda hoje falam. Ah, você ama mais aquele do que eu, você ama mais aquela do que eu, ainda que somos todos irmãos. Então, isso também já acontecia lá na época do Gênesis. José tem um sonho, no qual seus pais e irmãos se inclinam diante dele. O ódio de seus irmãos leva-os a vender José aos egípcios. Inveja, ciúme, ganância, tudo isso favoreceram. Como eles viam essas mordomias do pai em direção a José, então eles se reúnem todos e decidem vender José aos egípcios como um escravo, como se ele, por quê? Os escravos é aqueles que não tinham família, não vinham de uma descendência nobre, ao qual Deus, o Yahvé da época, então tivesse abençoado. Eles enganaram e os egípcios aceitaram a venda, até porque para eles era conveniente, é sempre braços a mais para trabalhar. No capítulo 38, Judá, que é um dos filhos, vou ver se a gente, só para vocês verem por que que nós resolvemos tirar os nomes. Aqui é do Ló. Então, os filhos dele, Moabe e Amon são esses filhos. Aqui vai ter só uma filha, Ruth, que é da onde vem os Moabitas. Judá, que era aqui um dos filhos, Judá, então, com a filha, é a mesma Shua que é, porque alguns falam Shua e outros falam a mesma coisa, só que sem o H. Mas não vá. Judá, então, tem um caso com Tamar, que era esposa dos seus filhos, era esposa do seu filho. Ela era cananeia. Então, Judá com Tamar, aqui teve primeiro esse Zerá, depois o Pérez. E esses dois filhos aqui da primeira, o Er e o Onã. Ruth, que vem dessa segunda geração, ela vai ter um caso com um dos enteados, vamos assim dizer. E aí, esse Salmão aqui vai juntar com mais essa cananeia e vai aqui dar sequência aqui, Boaz, King Davi, que é aqui a Betsabeba, que ainda tem muita referência até hoje, Salomão e o Ashua. Então, é difícil, se fosse numa aula presencial,
ficaria muito mais fácil, porque com um apontador ia tirando, ia mostrando, eles iriam aparecendo, cada um no seu tempo, com a devida explicação. Mas aqui, infelizmente, não encontrei uma forma de ser mais claro. Tamar disfarça-se de meretriz e dá à luz a gêmeos em Judá. Por quê? Por causa da vergonha. Todos tinham conhecimento que ela era ali a esposa do filho, mas que acabou tendo aí um caso, vamos assim dizer, um relacionamento com Judá. Até aqui, alguma pergunta? Até aqui, alguma dúvida? Será? Por favor, nessas relações entre pai, filho, filha, irmão, irmã, não tinha o problema dos, das doenças que acontecem hoje em dia, se primo casa com prima, irmão com irmã, não tinha doenças, as pessoas nasciam todas sãs. Isso é muito relativo até hoje, tá? Naquela época, não era só questão de pai com filho ou com filha. Tanto homens como mulheres tinham relacionamento também com animais. Então aí não entra o problema da doença, tá? E muitas vezes, para não dividir o reino, muitas vezes para manter a harmonia do todo, então essas negociatas era muito normal. O que vai levar Moisés lá no livro do Levítico a proibir, dizendo que o filho que dormir com a esposa ou concubina do pai irá morrer, né? A mesma forma, ele traz, nos dias atuais, é só fazer uma pesquisa rapidamente, vamos assim dizer, quem puder ir pessoalmente, mas se você vai no Hospital São Paulo, o que tem de filho nascendo hoje, 2024, o que tem de filhos nascendo de relacionamento entre os próprios irmãos, só em 2023 foi ou sofreu um aumento de 15%. Tá bom? É que quando o menino, um primo e uma prima não meu, amigos, né, tiveram o Marcelo. E o Marcelinho nasceu com retardamento mental. Viveu até, acho que até 18, 19 anos. E os pais morreram, quem cuidou dele foi a empregada, a Maria, mas ele Aham. nunca levantou, nunca teve Então, firmeza. mas se E eram você. dois Então, primos, né? mas aí, no, aí é muitas vezes, essa questão sanguínea é muito poucos casos que tem uma relação que, como eu não sou médico, não sou enfermeiro, se tiver alguém aí que quiser explicar, fica à vontade. Mas eu não lembro, mas essas coisas de sangue e todas as suas conjugações é uma porcentagem ínfima. E o fato de nascer uma criança vamos assim, débil, com síndromes, com idiotia, não tem nada, a maioria das vezes não tem nada a ver com o sangue, e nem com o grau de parentesco. Tem a ver mesmo os poucos casos que são com o sangue. A maioria tem filhos normais e vivem em perfeita harmonia, você entendeu? Não que seja. E também não vai encontrar-se até o Levítico não vai encontrar nenhuma proibição. Por quê? Estava tudo se iniciando. Agora, de onde vem? Até agora nós estamos vendo 14 capítulos. Nós vimos desde o início da nossa aula. Em todos os capítulos tem tramas, tem ódios, tem cúmplices, tem negociatas, tem tudo aquilo que tem no mundo moderno de hoje. De onde pode ter vindo tudo isso? De uma criatura que encarnou aqui como um espírito primitivo, recém-saído ali dos elementais. Vem, por quê? Porque os espíritos que vieram de Capela, eles essas criaturas que estão aqui. Então, eles trazem essas tendências.
ou como a Igreja Católica diz, eles trazem o pecado original. O que seria o pecado original? Eles encarnam e reencarnam com seus defeitos, com as suas deficiências, com as suas imperfeições morais. Isso só vai ser corrigido quando Moisés, então, aqui chega, quando Moisés encarna para dar uma direção e organizar essa horda selvagem que existia até então. José torna-se Obrigado. Nada. José torna-se mordomo da casa de Potifar. A mulher, o José que foi vendido como escravo, torna-se mordomo na casa de Potifar. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo, porém José resiste e acaba sendo acusado injustamente e por isso acaba na prisão. A donzela jogou todo o seu charme, toda a sua beleza, todo o seu poder e como foi recusada, como o José não aceitou ali o que ela queria, então ela acabou acusando-o injustamente. E para variar, né, sempre tem alguém que acredita. E o poderoso, então, o mandou, né, a mulher, o Potifar mandou colocá-lo na prisão. No capítulo 40, a prisão de Moisés, na prisão, José interpreta os sonhos de um copeiro e o de um padeiro que lá se encontrava. Como não falar de mediunidade? Porque é um sonho, é uma emancipação da alma, é um desdobramento que a doutrina explica. Agora, se nós buscarmos, né, existem os sonhos, os talismãs, aquelas coisas, como interpretar o sonho? Não existe interpretação de sonho, porque os sonhos estão relacionados diretamente à individualidade de cada criatura. Então, o que serve para um não serve para outro. Podem até existir algumas coincidências, mas se José interpreta os sonhos e eles vão se realizar, significa que José médium recebe orientações dos benfeitores espirituais, dos prepostos do Cristo, ali através. Por quê? Porque havia uma necessidade, então, de todos voltarem os olhos para José. Essa era a missão dele, era essa a continuidade que todos esperavam. Porque é a partir dessa interpretação dos sonhos que chega, então, a Potifar a capacidade de José e ele, então, vai tirá-lo da prisão e oferecer-lhe a ele um cargo mais nobre. O faraó tem um sonho, o qual é interpretado por José como 7 anos de fartura seguidos, com 7 anos de farturas seguidos de 7 anos de fome e miséria. Ainda que de uma forma pejorativa, ainda que de uma forma em que todos procuram denegrir, né, aí aqueles que vieram entre nós, quando o faraó vai perguntar para ele, olha, o meu sonho foi esse, e então José fala, olha, vem aí um período de muita prosperidade, vem aí onde os grãos serão aí muitos prósperos, porém, depois disso, 7 anos vai ser aquilo que hoje nós chamamos de desconforto, de transição, onde faltará até mesmo o que comer. Claro que isso só pode ser de uma forma mesmo mediúnica, mas como vai relatar isso, falando nesses termos, no Antigo Testamento? Então, quando nós vamos lendo, à medida que nós vamos tomando conhecimento dos fatos, nós temos que fazer o link com a doutrina espírita. Se o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem ainda uma facilidade devido aos temas serem mais conhecidos de todos nós, quase numa forma popular. Porém, fazer essa ligação
entre o Antigo Testamento, preparando já a vinda do Cristo, se quem for instrutor, palestrante, quem for pesquisador, quem for orientador, ou mesmo todos aqueles que gostam de estudar e de ler, se não souber colocar as questões do Antigo Testamento e do Evangelho na doutrina espírita, não vai mesmo conseguir e não vai entender. Por isso as pessoas, quando falam da Bíblia, falam somente do Novo Testamento. Por quê? Porque é cansativo. Como você é muito nome, mas é muito nome, é muita data, é muito descendente. Mas é sim um livro, é uma epopeia fantástica dos hebreus aqui em busca da sua terra perdida. José propõe um plano de armazenamento de trigo e o faraó o nomeia governador do Egito. José casa-se com a Zenate, a qual dá a luz a Efraim e Manassés. Então, aqui mostra o quê? Um trabalho que o Jesus, ainda no plano espiritual, uma vez que o planeta estava em formação, mas assim como tinha Jacó nos capítulos anteriores, o abençoado por Deus, aqui o abençoado é exatamente José. Dentro da interpretação do seu sonho, como ele poderia, não seja um desmerecimento, mas o que ele teria de diferente dos seus irmãos? Não é hoje que muitas vezes nós vemos? Claro que hoje não temos mais as famílias com 12, 14, 9, 10 filhos. Hoje é um, no máximo dois, e olha lá. Mas ainda assim tem aquele com quem nós nos afinamos, com quem nós nos sintonizamos. E isso não é demérito. Se tem um espírito, por exemplo, que aí já vem com o pai em outras situações, ou com a mãe, né? Que vem aí de outras encarnações juntos, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, procurando corrigir aí, né? Aparando as imperfeições, vencendo, procurando vencer o orgulho e o egoísmo. Então, não é por causa de uma preferência, é por falta de entendimento, é por entendimento. É a necessidade que um tem que o outro vem recompor. E, ao mesmo tempo, qual é? Nós, muitas vezes, nas nossas famílias, tem mãe e filho e tem pai e filha, onde há uma disputa, há um ciúme, há uma inveja, às vezes há até palavras ferinas que magoam. Por quê? Muitas vezes a filha foi lá, de repente, um amante do que hoje é o pai. Então vai ter uma afinidade. Ao mesmo tempo, a mãe tem todo um cuidado com aquele filho. Não é questão de injustiça de masculino, feminino, machista, feminista, é isso. Mas a mãe é porque, como já conviveu com aquele filho em algumas encarnações anteriores, então ela sabe das necessidades, da potencialidade, onde ele pode crescer, onde ele pode melhorar, onde ele pode melhor servir, o que vai causar ciúme da mesma forma ali nos homens, nos esposos, maridos de hoje. Então, tudo isso está relacionado a esses nomes. Mas para José ser nomeado governador do Egito, é um prêmio à sua dedicação. No capítulo 42, durante o período de fome, Jacó envia seus filhos ao Egito para comprarem trigo. E acontece que, ao chegarem no Egito, eis que o sonho de José se concretiza, pois assim como o Senhor o havia mostrado que seus irmãos se inclinariam diante dele, assim aconteceu. O que foi no sonho que fala no capítulo 42? José então tem um aviso de Deus para que ele perdoasse os irmãos, para que ele não constituísse ódio em seu coração, pois que ele aceitasse com dignidade, com amor e humildade
o fato de ter sido vendido como um escravo. E fala para ele ainda que ele acalmasse o seu coração, porque todos os seus irmãos ainda se inclinariam diante dele, se ajoelhariam diante dele, porque a missão que ele tinha era muito superior à de todos eles. Jacó é convencido a enviar seu filho Benjamim até o Egito. José é temido por seus irmãos, pois os mesmos são levados até a sua casa. Benjamim é o filho que é lá que, quando Raquel o gerou, levou-a à morte. Então, Benjamim é o filho mais novo. Então, quando Jacó está lá e todos os irmãos estão no Egito em busca de trigo, de comida, de alimentação, e ali eles são levados. Os outros irmãos foram tratados por José, que os reconhece, mas o próprio José cria uma situação como governador para que eles fossem presos, porque ele queria ver qual era a reação deles, porque eles não o conheceram. E ele tinha uma esperança e a vontade, então, de revelar-se a eles para ver qual seria a reação dos mesmos. José se emociona ao ver o seu irmão Benjamim. Todos beberam e se regalaram, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos demais. Então, não é que é uma preferência? Claro que é uma preferência. É sim ali ofertando a ele melhores condições? Sim, até porque foi o único que não participou da venda dele. Então, o ódio que ele teve por um determinado período não foi se dirigido a Benjamim, porque ele não o conheceu. Então, seria injusto que ele recebesse ali o mesmo ódio, a mesma raiva dirigida àqueles que o trataram como um verdadeiro animal. José, depois dessa festança na casa dele, onde os irmãos se reuniram, José então acusa Benjamim de ladrão para tentar impedir o seu retorno a Canaã. Judá, preocupado com seu pai, oferece como prisioneiro no lugar de Benjamim. Então José tinha medo, tinha receio de que os irmãos voltassem e fizessem a Benjamim a mesma coisa que fizeram com ele, ainda que ele acreditasse que eles haviam se redimido, mas até então ele não falou que eles o reconheceram e nem ele assim se fez apresentar. Porém, quando ele acusa Benjamim, ele está querendo protegê-lo para mantê-lo diante dos seus olhos e assim poder oferecer-lhe a ele condições dignas que de repente ele não teve. Porém, um dos irmãos, aqueles que participaram da venda de José, entre eles Judá, preocupado com o pai, porque o pai tinha um amor e um carinho enorme por Benjamim. Como que eles iam explicar que ele ficou retido como um ladrão pelo governador? Então, para evitar que o pai sofresse ainda mais, então Judá se oferece para ficar como prisioneiro e José deixasse Benjamim livre. José, após ver tal atitude, revela sua identidade aos seus irmãos e perdoa-os por todos os atos ruins que os mesmos o teriam cometido. Então, aqui ele vê a transformação dos seus irmãos, porque quando Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim, isso é uma questão moral. Tem todo um amor, ainda que não fosse por Benjamim, porque o próprio pai o privilegiava, mas sim tinha uma preocupação com o pai, com aquele que gerou a todos eles. E José compreende isso como uma atitude da mais alta magnitude. E é nesse momento, vamos assim dizer, é nessa frequência vibratória
onde tem medo, onde tem insegurança, é o momento adequado para que José, então, vendo essa mudança, esse arrependimento de coisas que fizeram, então ele se mostra e revela, então, sua identidade a todos os seus irmãos e ainda diz que perdoa eles por todos os atos que cometeram contra ele. José ordena que todos os homens presentes se retirem no momento que dar-se conhecer a seus irmãos. Ele não quis ofender aos outros fazendo um segredo que seria um segredo de família e também para evitar a humilhação e mesmo o ódio, porque José era adorado. Qualquer coisa que falasse de José, a população iria se irar. Todos aqueles que estavam ali sob a sua tutela iriam muitas vezes causar algumas revoltas, ainda que injusto. Então, para que pudesse ele revelar-se a seus irmãos a sua verdadeira identidade, então ele pede para que todos saiam, amigos, companheiros, serviçais, que todos o deixem à vontade apenas com seus irmãos, para que ele pudesse revelar-lhe a sua verdadeira identidade. O faraó, então, convida Jacó, o faraó, convida a Jacó e a sua família para que permaneçam no Egito e ali comam de fartura. Então José, com os irmãos, ele pede que eles vão e que traga, então, Jacó, o pai de todos, pela representatividade e pela gratidão de tudo que José proporcionou a ele em termos de paz, de equilíbrio, à própria nação, então ele fala, né, para José ir buscar o pai Jacó e trazer todos os seus familiares, que ele vai oferecer a eles, então, moradia no Egito, onde eles terão as mesmas condições e serão atendidos em suas necessidades, quais eram ali então já os israelitas. No capítulo 46, neste momento o Senhor envia Jacó juntamente com toda a sua família ao Egito, onde está o seu filho José. Feito o convite, convite aceito. Então saem em caravana e vão todos para o Egito, novamente a encontro de José. E Jacó, que não havia muito tempo, imagine e pensava ele que seu filho estava morto, como os seus irmãos haviam dito na época. Então imagina ali reconhecendo o filho e como uma autoridade respeitável, principalmente de moral. Posteriormente, os descendentes de Jacó são enumerados. Acontece o encontro entre José, o filho, e Jacó, o pai. O faraó concede terra a todos de Gósen para os israelitas habitarem. Era uma região que ali tinha naquela época. José leva seu pai diante do faraó e então Jacó o abençoa. O faraó recebe o gado e a terra dos egípcios. Não é porque era o faraó, não é porque gostava de José, não é que ofereceu tudo isso a Jacó e seus filhos, que ele não tinha também os seus interesses. Recebeu, ofereceu, mas em troca ficou com o gado e a terra deles onde pertenciam. Chegado o tempo da morte de Israel, ele chama seu filho José, a qual pede para ser sepultado junto com seus pais. Então, quando Jacó, no leito de morte, então tem aquela coisa que todos têm, o último pedido precisa ser atendido. Então ele chama José e fala que quer ser sepultado junto de seus pais. Jacó fala a respeito da aparição de Deus a ele. Toma Efraim e Manassés como filhos, assim como Ruben e Simeão. José é abençoado por seu pai, para dar a continuidade. Jacó, vamos assim dizer,
é o herdeiro dessa dinastia. Então ele passa, a partir do desencarne da morte do pai, ele passa a ser responsável por toda a sua família e também dos descendentes agregados. Efraim é colocado à frente de seu irmão Manassés. Israel, que é Jacó, então diz a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e os fará retornar à terra de vossos pais. Então, ele veio, sim, para que reencontrasse o filho, mas ele fala que Deus estará sempre entre todos. E ele tudo fará e tudo preparará, Deus, para o retorno de José, dos seus irmãos, então de volta à sua terra de origem. No capítulo 49, Jacó reúne seus filhos e os abençoa, assim como suas sementes. Ele abençoa a todos ali os seus filhos como seus herdeiros diretos, como seus representantes, onde e com quem eles estiverem. É aquilo que acontece nas famílias, ainda que hoje em número menor de filhos e filhas, mas chega o momento em que cada um vai formar a sua própria família. Só que entre eles são castigados Rúben, Simão e Levi. Rúben, porque dormiu com Bila, que era uma concubina de Jacó. Então, por isso, ele foi castigado. Levi, ele foi castigado por omissão e porque, assim como Simeão, naquela história lá da circuncisão, depois de um acordo feito e assinado, vamos assim dizer, eles aceitaram. Mas enquanto a cidade dormia, vamos assim dizer, eles invadem a cidade, matam todos os homens e recolhem todas as meninas e mulheres e são levadas como escravas. Então Jacó os pune, são castigados porque ele fala que essa atitude deles o levou a ele a uma decepção, que ele se sentiu desonrado, porque a sua palavra não foi cumprida. Não fala, a Bíblia não fala que tipo de castigo, além desses aqui, fala a causa do castigo, mas não fala que tipo que é. Em algumas Bíblias, eles falam que Simeão e Levi foram mortos, mas é muito mais um erro de tradução do que propriamente do original. Nesse capítulo, ocorre então a morte de Jacó, ao qual posteriormente é sepultado junto de seus pais, como havia solicitado a José. No capítulo 50, revela que após a morte de seu pai, os irmãos de José temeram por suas vidas, pois achavam que José guardava rancor e por isso se vingariam deles. Então eles entendiam que toda essa recepção, toda essa mordomia, todo esse afeto era porque ainda tinha o pai. E José, sendo um abençoado por Deus e pelo pai, ele tinha que respeitar a vontade de Deus. Mas eles entenderam que o desaparecimento físico de Jacó, que então iria voltar o ódio e o rancor ao coração de José, e eles poderiam ser vendidos como eles assim fizeram com ele. José, porém, garantiu-lhes que não guardava mágoa para com eles e profetiza a respeito de Moisés. Então, essa colocação, essa conversa frente a frente, aí mostra e dá a eles a segurança que eles precisavam. E entre essas conversas, há então José a respeito dos sonhos que ele interpretou, dos sonhos que ele interpretou durante o tempo em que foi governador. Então, ele fala com eles a profecia a respeito de que viria um Salvador, de que viria alguém que os libertaria, não só do jugo da escravidão de Moisés, como seria
um ser muito importante enviado de Deus na condução do povo de Israel ao seu destino, à terra prometida. José morreu com 110 anos. O puseram em um caixão no Egito, que era a sua vontade. Segundo alguns estudiosos, tanto a gruta onde está Raquel e também esse túmulo que foi feito em homenagem a José ainda existe até hoje. Então, dentro das escavações, pesquisas, acredita-se, é muito mais. A colocação é a da Bíblia, tá? Puseram em um caixão no Egito. Morre aqui, a Bíblia. Pronto. Agora, o que se fala, que se acha, é muito mais coisas de Animal Planet, de Discovery, dessas coisas, do que um fato realmente concreto. Então, mas o que precisamos saber é exatamente essa situação que está aqui nesses 50 capítulos. Dá para ler em uns 2 dias, dá para ler, lendo um pouquinho em cada, dá para ler toda a história. Se não ficar atento a nomes, mas aos fatos. É preciso se ater aos fatos que as pessoas estão realizando. É preciso, não precisa fugir da data, porque, como falamos, então, estupro, que foi o que aconteceu lá, existe e hoje parece que está em voga. Como pode uma sociedade, em algumas situações de hoje como a nossa, né, quase 6.000 anos, ainda acreditar que uma pessoa que comete um ato como esse ainda alegar motivos e a sociedade aplaudir como um todo? Talvez seja uma das maiores violências contra o espírito na condição de feminilidade. Mas nós ainda guardamos esses resquícios da barbárie, nós ainda guardamos conosco todas essas negociatas, todas essas trocas, e muitas vezes o espírito na condição masculina se sente no direito de fazer aquilo que os faraós, governadores, aquilo que os poderosos aí do início da Bíblia, contidos no livro do Gênesis, podiam realizar, porque eram sempre vontade de Deus. Acreditar que um Deus permitiria tudo isso que nós vemos aqui no Gênesis, permitir que um Deus desse conselhos para matar, para destruir, para aí o adultério, para traições, seria hoje para nós, hoje, 27 de fevereiro de 2024. Hoje nós compreendemos dessa forma. Agora, é o fato de sermos espíritas, é o fato de sermos espíritos já evoluídos, espíritos devedores em busca da redenção, buscando manter-se no caminho que é Jesus, o pão da vida que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada, para que tenhamos uma vida plena, amando uns aos outros como Ele, Jesus, nos ama. Amou não, nos ama, porque Jesus sempre estará conosco, onde e com quem estivermos. Que assim seja.